Obrigada, presidente. Ministra Marina, como é difícil para mim estar nessa posição aqui, a senhora sabe a admiração que eu tenho pela senhora. Uma vez ainda lhe quis presidente do Brasil, saí pelo Brasil pedindo voto para a senhora, mantenho respeito, carinho pela senhora, mas eu estou aqui do outro lado agora e vendo os gráficos, e os gráficos são assustadores. Tem alguma coisa muito errada, ministra, muito errada. E eu vou ficar do lado de cá, apontando os erros, criticando quando for preciso, lhe elogiando quando for preciso. E começo dizendo, ministra, cai fora deste governo, vai embora. A senhora tem uma história, a senhora tem uma trajetória, esse governo já acabou. Faliu. A senhora arrastou para o Ministério pessoas muito sérias, pessoas que amam o meio ambiente, pessoas que têm história. A senhora e sua turma muito boa, vai embora, porque acabou, ministra, acabou, e aqui o gráfico mostra, acabou. Acabou, e a culpa é deste governo, sim. Porque se era culpa em 2019 do presidente Bolsonaro, é culpa de Lula nesse governo, sim. Se era culpa do ministro Ricardo Salles em 2020, é culpa da senhora e sua equipe, sim. Lamento. Mas a minha preocupação, ministra, é que a senhora disse que para a gente combater todos os demandes na área do meio ambiente, precisaríamos ter instituições ambientais fortes. Aí eu recebo, leio, tenho acesso à carta aberta das instituições ambientais, especialmente lá dos servidores ambientais federais, que diz externa revolta e decepção com o governo pela morosidade de negociar com nossa categoria. E a carta é muito forte, ingrata surpresa para todos os servidores e servidoras. Como é que está o fortalecimento das instituições neste governo, ministra? Porque se esse é um condicionante para a gente evitar o incêndio, evitar fogo, evitar todos os problemas, como é que a senhora vai conduzir fortalecendo essas instituições? Eu queria também entender, ministra, a sua mudança de postura com relação às Forças Armadas. A senhora criticou quando o governo anterior quis e usou das Forças Armadas para o combate ao incêndio, e agora a senhora está fazendo uso das mesmas Forças Armadas. O que mudou? As Forças Armadas são boas para ajudar? Mudou a sua postura? Mudou o governo? Eu gostaria de entender. Por último, ministra, a quem eu quero bem, tá? A senhora apontou 12 medidas efetivas para a solução dos problemas da queimada em 2019, a começar por demitir o ministro incompetente. Eu tenho umas 12 medidas aqui. A senhora está cumprindo as 12 medidas? E, por último, ministra, a COP está chegando. E eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao que acontece com grandes eventos. Nós temos no Brasil uma prática de, durante a realização de grandes eventos, ministra, a gente ter um comitê de proteção da criança para a gente evitar a exploração sexual de crianças, adolescentes, mulheres. Eu fiz uma indicação para o governo de que a gente tivesse um comitê semelhante na COP. Talvez algumas pessoas falem assim, mas só vão vir ambientalistas para discutir. Não, as crianças vão estar em risco naquela região, na região norte, todo mundo sabe dos perigos e do que acontece na região norte, e eu queria que não lhe fazer uma pergunta, mas lhe fazer um pedido. Ajuda com isso, ajuda que um comitê paralelo seja criado para a proteção das crianças durante a realização da COP. E por último, ministra, vocês foram ácidos e injustos conosco, nos culpando de tanta coisa no governo anterior. Nós vamos aqui estar cobrando de vocês. Eu fui acusada de genocida muitas vezes, ministra. E hoje a gente sabe que os números são assustadores de desnutrição e morte de crianças indígenas. Então, a pergunta fica, ministra, vocês estão errando e o conselho fica, ministra, com todo o carinho que eu tenho por ti, cai fora desse governo, que esse governo já acabou. Que Deus te abençoe, ministra. Na 163, para ver se aonde tem floresta não é onde foram criadas as unidades de conservação, e altamente impactada, porque é o tempo todo querendo destruir o que ainda resta na estrada. Aliás, com projeto de lei que tramita para desfazer o que há de floresta. A licença foi dada com todos os cuidados e rigor que quem entende do assunto sabe fazer, atendendo o apelo. Sabe o que aconteceu? Depois tudo aquilo foi abandonado.
Vamos fazer uma visita, inclusive, para ter uma curva de aprendizagem em relação a isso. O que é que eu disse desde o início do governo, inclusive, para o meu colega de trabalho, Renan? Vamos fazer a avaliação ambiental estratégica da BR-319. Mesmo essa licença fajuta que foi dada no governo anterior, que foi agora cassada pela decisão da Justiça, porque não considerou a opinião dos técnicos, eu disse, vamos fazer a avaliação? E o ministro concordou. Estávamos nos preparando, agora vem essa decisão da Justiça que o tribunal sustentou. Os atalhos não levam ao caminho desejado. Às vezes eles só levam ao lugar do abismo. E eu repito, né? Pode dizer à vontade que a culpa é da Marina. Mas foram 15 anos sem Marina no governo. Sem poder de influência de absolutamente nada. Por que não fizeram a estrada se tinham a caneta? Não fizeram porque não é fácil fazer. São quase 500 quilômetros de um caminho que foi feito no passado, no meio do coração da floresta, que se tiver um impacto, que os estudos estão mostrando que tem, é altamente deletério para tudo isso que nós estamos discutindo aqui. E que se for fazer, tem que escutar o que a ciência está dizendo. E foi isso que o presidente Lula disse. Vou encaminhar para estudos. Os estudos não eliminam o licenciamento. O IBAMA tem isenção para fazer o licenciamento. E é assim que funciona na República. A ministra não dificulta, a ministra não facilita, a ministra faz o que está na lei de acordo com o que diz o técnico. Eu não chego para ele para dizer, dê um jeitinho assim, dê um jeitinho assado. Nem para sim, nem para não. Senão, quem tem a maior quantidade de licença é a Petrobras. Na minha gestão foi licenciado empreendimento de energia de empreendimento nuclear. Eu, pessoalmente, tenho uma posição radicalmente contra energia nuclear na realidade do Brasil. Mas o licenciamento não discute oportunidade, conveniência, se vai ser nuclear, se vai ser isso ou aquilo. Quem faz isso é o Conselho de Política Energética. O que nós fazemos é verificar se está dentro dos padrões exigidos pelo licenciamento ambiental em todas as suas fases. Licença inicial, que é a licença de instalação, licença de operação, todas as fases do licenciamento. Se está, a licença está dada. É assim que funciona. Eu vou poupar os senhores, mas eu vou mandar tudo que foi feito, senadora Damares, para provar que tem uma diferença sim. O apelo que a senhora fez a mim, e aí a senhora diz que tem respeito, carinho por mim, e professamos inclusive a mesma fé, eu devolvo para a senhora. É o apelo que eu teria feito à senhora, como ministra do governo Bolsonaro, se eu não tivesse respeito pela sua decisão individual. Mas como eu respeito a decisão individual das pessoas, eu nunca lhe faria esse apelo.